Vamos falar sobre os 5 livros favoritos que eu já li na vida, até agora. O primeiro livro é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Gente, que obra clássica, maravilhosa. A gente tem aqui a história da Macabea, que é uma menina muito simples, muito humilde, que passa por diversas coisas, diversas fases bem ruins e diversos acontecimentos também extremamente questionáveis. É um livro bem poético, inclusive eu recomendo começar a ler Clarice Lispector através dele, porque no início ele pode ter uma linguagem um pouquinho confusa, o narrador ele pode ser um pouquinho confuso, mas a história ela te passa uma mensagem brilhante, né? É aquele livro que você aprende que nem sempre é para as coisas darem certo mesmo. E a Clarice, gente, o que falar sobre essa mulher? O melodrama que ela traz, toda a carga poética que ela tem, é impecável, incrível. Então, que jamais poderia deixar de ser um dos meus livros favoritos da vida. E vamos para mais um clássico, O Morro dos Ventos Vivantes. Gente, eu fiz a releitura desse livro esse ano. E eu já tinha lido ele aos 15 anos de idade, agora eu resolvi reler, né, esse ano, reli em janeiro. E, gente, que obra de arte é essa? Aqui a gente tem um clássico da literatura gótica, a gente tem todas as nuances ali de um romance que não é um romance, a gente tem obsessão, a gente tem vingança, tem raiva, tem personagens complexos. A gente tem um protagonista aqui que é o vilão da história. E isso no século XIX já era uma revolução. Então, a Emily Brontë aqui, ela traz tudo que existe de melhor, né, no romance gótico. E não poderia deixar de ser um dos meus livros favoritos da vida, porque ele se tornou esse ano. Porque a primeira vez que eu li ele eu não gostei tanto. Mas na segunda, que obra de arte. Então, esse aqui é um dos melhores de todos. Temos Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Gente, que obra de arte. Perfeita, perfeita, perfeita. Óbvio que eu tô falando dos meus livros favoritos, então todos pra mim vai ser uma obra de arte. Mas a gente tem aqui a história da Evelyn Hugo, né? Uma atriz renomada dos anos 70. E eu adoro esse universo de celebridades que a Taylor traz, né? Pra todas as obras dela. Inclusive, um dos meus favoritos, um dos 5 favoritos, é outra obra dela. E é uma indicação que eu sempre faço pra todo mundo. É uma história envolvente, que você devora o livro, que você quer ser Evelyn Hugo. Você nunca sabe se você quer ser Evelyn Hugo ou se você quer ter a Evelyn Hugo, porque ela é cativante, ela é magnética e você se vê apaixonado por ela, assim como todos os 7 maridos dela, né? Ou quase isso. E é uma história de amor também. E uma história de amor complexa e bonita. E que você se pega apaixonada pelas personagens principais. Eu não vou dar muito spoiler aqui, porque essa história já virou um clássico contemporâneo, né? Então, quem não conhece a Evelyn Hugo já ouviu falar. E se nunca ouviu falar, tá ouvindo falar agora, por favor, pesquisem, que vocês não vão se arrepender de dar uma oportunidade. E falando de Taylor Jenkins Reid, a gente não pode deixar de falar de Daisy Jones and the Six. Gente, pelo amor de Deus, esse daqui ele tá no meu top 3 melhores livros que eu já li. Já tem um tempo que eu li, eu não sei se eu pretendo reler, porque ele foi tão mágico quando eu li da primeira vez, que eu não sei se uma releitura dele cairia bem. Enfim, talvez um dia eu dê uma chance pra reler ele, porque eu quero manter ele na minha mente da mesma forma que eu mantive da primeira vez que eu li. A gente tem aqui a história de uma banda de rock dos anos 70, com tudo aquilo que uma banda de rock tem direito, né? Sexo, drogas, intrigas, infidelidade, rivalidade. Então, assim, é uma obra maravilhosa. Esse daqui ele tá realmente no meu top 3 melhores livros já lido. E eu sou apaixonada pela Daisy. Gente, a Daisy pra mim ela é uma figura, assim como a Evelyn Hugo, magnética, babilônica, faraônica. A Daisy é tudo aqui pra mim, tá? Então, eu amo muito. E pra finalizar, mais um lido desse ano, que eu já falei dele em outros milhões de vídeos e falo dele novamente porque eu nunca vou me cansar de falar de Capitães da Areia, Jorge Amado. Esse aqui eu li esse ano, em fevereiro, e já entrou pro top 3 melhores livros. E asseguro que no meu top 3 está Capitães da Areia, O Morro dos Ventos Vivantes e Daisy Jones and the Six. Capitães da Areia, a gente tem a história dos meninos, né, que moram em Salvador, Bahia, que moram nas ruas e que sofrem diversas negligências. Então a gente tem aqui a poesia misturada com racismo, com a intolerância religiosa. O Jorge Amado, ele tem uma escrita que te faz sentir tudo que você precisa sentir através, né, dessa história, desses meninos. E você se apega a eles ao mesmo tempo que você tem raiva deles. Então, assim, é um misto de sensações. E esse aqui tá em primeiro lugar atualmente nos meus livros favoritos. Com certeza, né, a minha leitura atual, que é A Guerra da Papoula. Vou colocar aqui como adendo que eu estou lendo A Guerra da Papoula. E esse livro aqui, ele tem tudo pra se tornar um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. Ele já tá chegando ali no top 4 e eu estou na página 200. Gente, que obra de arte. A escrita da Kwang é tipo assim... O que falar da escrita da Kwang? Sério mesmo. Ela é genial, ela é brilhante, ela escreve fatos históricos entrelaçados com uma obra fantástica de uma forma que eu nunca vi. E é incrível. Eu coloquei ele como um bônus aqui, né? Já que são só 5 livros favoritos, mas eu vou colocar ele aqui como um quase favorito, porque só tô na página 200. Não tem como eu dizer que ele vai ser um dos favoritos da minha vida agora, mas eu já sinto isso. Então é isso, eu apresentei aqui pra vocês os livros que eu gosto muito, que eu amo, que eu sempre recomendo, que eu favoritei. E não importa o tempo que passe, eles sempre vão estar no meu coração. E sempre tem lugar pra mais, né, gente? Esses aqui são só os que eu li até agora, que tem um espaço bem grande no meu coração, mas tem muitos outros livros que eu já li, que eu gostei muito, que eu dei 5 estrelas, mas não entrou ainda na parte do favoritos. Mas sempre tem espaço pra mais. Então, mais conteúdos literários me sigam aqui. E conteúdos históricos também, né? E é isso. Um beijo.